Esse pai não tinha dinheiro suficiente para pagar a conta. Nisso, um policial veio em sua direção. Seu filho estava puxando sua jaqueta, mas ele não conseguia prestar atenção nele. Pai, ele gritou, mas seu pai não conseguia desviar o olhar. Ele queria manter os olhos no caixa enquanto eles passavam todos os itens. O sinal sonoro continuou aumentando. Com cada som, ele podia sentir seu coração batendo mais forte. Finalmente, o caixa terminou, e lá estava o total piscando na tela. Seu coração estava apertado. Ele podia ouvir alguns passos pesados vindo em sua direção, e foi quando ele viu um policial se aproximando. O policial Mike Kelly havia passado por muitas dificuldades na vida. Seu pai queria que ele assumisse os negócios da família, mas ele realmente não se via trabalhando na loja de ferragens. Ele não sabia qual carreira seguir, mas finalmente descobriu durante as férias de verão. Ele estava trabalhando com seu pai por um tempo, quando finalmente ele decidiu. Ele odiava trabalhar no varejo. Mas o pai de Mike não concordava com a ideia dele de desviar do caminho que ele havia imaginado para ele. Quando Mike disse a seu pai que iria para a faculdade, ele não falou com ele por 2 semanas. Todas as noites eles jantavam em completo silêncio quando ele voltava do trabalho para casa. A mãe de Mike fez todo o possível para mediar a situação, mas nada parecia funcionar. Mike sentiu que seu pai nunca superaria isso. Mas um dia, quando sua mãe pediu-lhe que passasse depois da escola para buscar algo na loja, ele se deparou com algo horrível. Mike ficou chocado ao descobrir que a placa da loja havia mudado de aberta para fechada. Ele esfregou a janela com a manga, na tentativa de dar uma espiada lá dentro. E foi então que viu algo que o fez parar imediatamente. Havia um homem parado perto do balcão, usando uma balaclava. Seu pobre pai estava tirando apressadamente tudo que tinha dentro da caixa registradora e colocando em uma bolsa. De repente, o ladrão o acertou na cabeça e então correu pela porta dos fundos. Depois desse acontecimento terrível, o pai de Mike percebeu que a vida era curta demais para guardar rancores, mas a situação também afetou bastante Mike. Ter testemunhado seu pai em tal situação de desamparo o fez abrir os olhos. Mike percebeu que sua verdadeira vocação era ser policial, e seu pai era totalmente a favor. Ele o apoiou na academia e o lembrava do motivo pelo qual ele estava seguindo aquele caminho especial sempre que as coisas ficavam difíceis. Finalmente, Mike se tornou um oficial local, popular e conhecido. Mas nem todo mundo teria tanta sorte quanto ele. Spencer estava acostumado a trabalhar duro e a desperdiçar também. As sextas-feiras combinavam com as segundas-feiras em um piscar de olhos. Ele não tinha nada em seu nome, mas também nunca se importou. Ele sempre esteve rodeado de amigos e bons momentos. Spencer não se importava com o amanhã. Costumava se atrasar para o trabalho e estava sempre de ressaca. Mas à medida que envelhecia, começou a ver as coisas sob uma ótica diferente. Spencer percebeu que quando estava com seus amigos, sempre era ele quem comprava as bebidas. Sempre que ele recebia um pagamento, seus amigos apareciam magicamente. Mas quando sua própria mãe faleceu, ninguém apareceu ao funeral, sua ficha finalmente caiu, e ele sabia que merecia muito mais do que isso. Spencer estava acostumado a ser quem sempre pagava pelas bebidas. Mas quando ele se ofereceu para pagar uma para Ashley, ela recusou categoricamente. Isso o pegou de surpresa. Eles tinham acabado de se conhecer, mas ele não pôde deixar de se fazer 1 milhão de perguntas. Por que ela rejeitou que ele pagasse pela bebida? Ela era rica? Talvez ela fosse casada. Bem, no fim das contas, ela era apenas uma jovem independente com seu próprio dinheiro, então ela não precisava que ninguém pagasse por suas bebidas. Bem ali, Spencer foi fisgado. Ele trabalhou duro para estar com ela sempre que ela estava livre. Spencer acreditava que ele era o homem mais sortudo do mundo. Ele nunca entendeu como conseguiu convencer Ashley a se casar com ele, mas de alguma forma ele o fez. E com o passar dos anos, sua família cresceu de 2 para 6. Ele estava completamente feliz. Spencer nunca se imaginou em qualquer outro lugar além de sua casa para se sentir completo. Ele achava que tinha seu final de conto de fadas, mas o destino tinha uma ideia diferente. O mundo de Spencer desabou quando sua amada esposa Ashley faleceu. Seu diagnóstico sombrio pegou toda a família de surpresa. 6 meses antes, ela foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 3, e de repente, ela se foi. Ele não conseguia evitar de sentir que não era mais o homem que ele tinha sido. Tudo que ele queria fazer era ficar em casa e sofrer junto com seus filhos, que precisavam desesperadamente dele. Mas no seu trabalho, não eram tão compreensivos assim, e eles lhe deram um ultimato. Ou você volta a trabalhar em tempo integral, ou está demitido. Spencer escolheu ficar com os filhos, mas não esperava que o desemprego fosse tão difícil. Spencer passou alguns meses sofrendo junto com seus filhos. Eles precisavam de algum tempo sozinhos para aceitar o fato de que Ashley havia partido. Mas agora, ele estava começando a se sentir forte o suficiente para voltar ao trabalho. O único problema era que ele não conseguia um emprego decente em lugar nenhum. Ele começou a fazer bicos aqui e ali, mas mal pagava as contas. Eles estavam gastando suas economias tão rápido que ele mal conseguia colocar comida na mesa.
mas quando aquele policial apareceu, ele nunca poderia esperar que ele faria algo assim. Quando o oficial Mike percebeu que aquele pobre pai estava contando cada moeda em suas mãos para pagar as compras, ele imaginou que seus filhos também estivessem passando alguma necessidade. Isso fez seu coração doer. Estava olhando para a garotinha e as crianças olhando para o pai delas. E eu olhando para o carrinho de compras. Era apenas macarrão instantâneo. Não sabia se era uma questão financeira ou se o cartão simplesmente não funcionava, lembrou Mike. Ele era ótimo em ler as pessoas depois de tantos anos na polícia. Então tinha certeza absoluta de que o homem devia estar em uma situação difícil. Para o espanto de Spencer, Mike começou a fazer algo que o deixou sem palavras. O policial Mike enfiou a mão no bolso e pegou uma nota de $50 e o entregou ao caixa. Eu cuido disso, disse ele a Spencer, com um sorriso verdadeiro no rosto. Talvez seu pai possa levar vocês para tomar um sorvete mais tarde também, ele perguntou às crianças, que começaram a pular de alegria. Spencer ficou completamente surpreso e tudo que ele pôde fazer foi apertar a mão do simpático oficial enquanto ele guardava os pacotes na bolsa. Ele estava completamente sem palavras. O que tinha acabado de acontecer? Spencer ficou comovido com o gesto do oficial, e tudo o que ele conseguiu dizer foi obrigado antes de ficar todo engasgado. Mike podia sentir que ele estava prestes a desmaiar e não ia deixar isso acontecer na frente de seus filhos. Então ele deu a eles 4 moedas de $1 e apontou para um jogo de fliperama próximo, para que se divertissem enquanto ele conversava com Spencer. No segundo em que as crianças saíram, esse pobre pai enlutado não conseguiu mais segurar a dor no coração. Por que esse estranho foi tão gentil com ele e seus filhos? Mike simplesmente explicou que quando percebeu que estava vendo uma situação difícil, ele não conseguiu se afastar, sem pelo menos tentar ajudar de alguma forma. Eu simplesmente senti Deus me dizendo, vá ajudá-lo. Este adorável gesto veio direto da pureza do coração deste oficial. Mas Spencer e seus filhos não foram as únicas testemunhas ali. A notícia começou a se espalhar como um incêndio, e da noite para o dia, todos em Cleveland já sabiam o que Mike tinha feito. German Bowie também estava esperando no caixa para pagar suas compras, e foi capaz de testemunhar um momento comovente em primeira mão. Ele ficou realmente comovido com o que o oficial fez, então ele sentiu que o mundo inteiro deveria saber que alguns super-heróis usam distintivos. Acabo de testemunhar outro ato extraordinário de nossos homens e mulheres de uniforme. Um policial pagou as compras de um cliente aqui no Walmart. A melhor parte, o cliente disse ao policial, Deus o abençoe, e o policial respondeu, eu já sou abençoado, eu amo isso. Mas não é aí que a história termina, nem um pouco. A mídia está sempre em busca de histórias positivas de bem-estar nestes tempos sombrios. Então, quando as notícias começaram a se espalhar sobre o gesto gentil de Mike, veículos de notícias de todo o país quiseram entrevistar este herói com distintivo. Mas o policial Mike não estava realmente procurando atenção. Mesmo que achemos que o que ele fez foi acima e além do dever, ele dirá o contrário. Como policial, ele acredita que seu papel é proteger e servir, e sua resposta a toda a atenção que estava recebendo é verdadeiramente comovente. Como policial, Mike tinha visto de tudo. Pais sem dinheiro recorrendo ao roubo de pães para alimentar seus filhos, famílias inteiras tendo que esperar longas filas em abrigos para sem-teto, tentando conseguir um teto sobre suas cabeças, mesmo que fosse apenas por uma noite. Mike sabia que a vida não era isenta de dificuldades, mas ele sempre tentou o seu melhor para ajudar qualquer pai que precisasse de um empurrãozinho. Como ele poderia ignorar alguém que está lutando na vida? Muitas pessoas não conseguem entender o que é sentir a dor, a humilhação, a tristeza e o desamparo de ver seus próprios pais lutarem para colocar comida na mesa. Para vê-los voltar para casa com nada além de macarrão, como Spencer fez. As crianças podem ser inocentes demais para entender a gravidade da situação, mas podem sentir que algo está realmente errado. Algumas crianças nem percebem o que está acontecendo até a adolescência. De repente, você se liga. Todas aquelas vezes em que você visitou um parente, como sua avó, você não estava fazendo isso só por visitar. A realidade era que não havia comida em casa, e seus pais provavelmente teriam que trabalhar algumas horas extras naquele dia, para ter certeza de que você conseguiria comer no dia seguinte. Mas a parte mais assustadora é que qualquer um pode se tornar um sem-teto assim. Bastam alguns percalços aqui e ali, e você está na rua. Spencer foi forte o suficiente para se recuperar de um estado mental de luto que quase o deixou paralisado de dor. Mas e se sua depressão tivesse tirado o melhor dele e o deixado incapaz de trabalhar ou cuidar de seus filhos? Se ele não fosse forte o suficiente para trabalhar sua dor junto com seus filhos, Spencer poderia facilmente ter ficado sem emprego, com sua conta poupança drenada até o último centavo. Assim que parasse de pagar aluguel, caberia aos familiares e amigos ajudá-lo a juntar os pedaços de sua vida. Mas muitas pessoas passam por dificuldades semelhantes e quando não há ninguém para ajudar, elas se perguntam se as coisas vão melhorar. Mas as pessoas como o policial Mike restaram a fé na humanidade, pois ele é a prova viva de que, exatamente quando você pensava que estava sozinho nesta terra, sempre há alguém para surpreendê-lo. O policial Mike ficou comovido com a reação das pessoas. Ele não conseguia acreditar que tantos veículos de notícias estavam interessados em entrevistá-lo.
Mesmo assim, ele tinha algumas palavras de sabedoria para compartilhar com o mundo. Procure alguém para ajudar. Há alguém por perto o tempo todo para ajudar. Talvez apenas comida, mas talvez algo mais. Talvez apenas vá e converse com eles. Mas como a internet sentiu sobre o que ele fez por Spencer, a história de Mike rapidamente viralizou, já que as boas notícias também gostam de viajar rápido. Seu ato de bondade não passou despercebido e esperamos que inspire muitos a abrir seus corações para aqueles que estão lutando todos os dias. Talvez $50 não fosse muito para o policial Mike, mas para Spencer e sua família fez uma grande diferença naquele dia. Você nem precisa dar dinheiro a outras pessoas para ajudar. Você pode comprar comida para alguém ou até mesmo ajudar alguém a atravessar a rua. E o melhor de tudo isso, ajudar outras pessoas também pode ajudá-lo. Acontece que a dedicação do seu tempo para ajudar os outros não apenas torna o mundo melhor, mas você se sentirá melhor. Os estudos apoiam que o fato de retribuir a sua comunidade pode trazer vários benefícios à saúde para você também. Pode aumentar sua felicidade, combater a depressão, mantê-lo estimulado e até reduzir o estresse. Portanto, ser gentil e ajudar alguém que precisa é realmente uma situação em que todos ganham. Não concorda? O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.